Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo nós vamos tratar sobre o programa IT. Este programa é um programa de resolução de problemas termodinâmicos e nele nós vamos tratar da interface e das principais ferramentas do programa, para que em um vídeo seguinte possamos realizar alguns exemplos. Esta é a interface do programa e eu vou tratar das abas que são processos, exemplos, propriedades, unidades, o editor de equações, adicionar gráfico. Então, as duas formas de resolver o problema, que são o Solve e o Explore, e por fim, o Data Browser. Na aba Processos, o próprio programa já traz processos padronizados, como, por exemplo, os sistemas fechados, que ele traz os sistemas gerais, o pistão cilindro, a formulação, e nele nós temos várias formas de mudar as variáveis, por exemplo, se nas nossas considerações nós negamos a energia cinética e a energia potencial, nós podemos fazer essas variações aqui. Já na aba Exemplos, nós temos exemplos do próprio livro, numerados de acordo com a numeração do livro. Esses exemplos eles são muito bem realizados e tem toda a introdução e toda a solução bem descrita. Já na aba de propriedades, nós temos equações padrões do programa para a obtenção de propriedades da mesma forma que nós faríamos na tabela. Então, devemos selecionar primeiro a substância que vamos utilizar e então vamos para a seção de equações e obtemos as equações para as propriedades. Não necessariamente devemos utilizar a equação de volume específico para obter o volume específico. Como vemos aqui, a primeira equação de volume específico necessita da propriedade de pressão e temperatura. E caso desejamos a temperatura e já temos volume específico e pressão, podemos utilizar essa mesma equação para obter. Na aba de unidades, nós devemos selecionar quais unidades estamos trabalhando para que o programa possa procurar nas tabelas corretas e que possa fornecer nas unidades que já estamos utilizando. Aqui está selecionado o SI e o bar, o Kelvin e a massa, porque podemos variar a pressão entre bar e kPa, temperatura em Celsius ou Kelvin, e podemos também utilizar a substância em mols ou em massa, que seria quilograma, por exemplo, para o SI. Já no editor de equações, nós temos formas mais visuais de colocar as nossas equações e também podemos realizar integrais e derivadas. Então, na parte de adicionar gráficos, nós temos as ferramentas gráficas para poder plotar em um gráfico de acordo com as propriedades desejadas, por exemplo, temperatura e volume específico, e ver o processo em todo o gráfico. O Solve e o Export são as duas formas de resolver o problema. O Solve, o programa vai pegar as equações conhecidas, as variáveis conhecidas e as variáveis desconhecidas e resolver para isso. Lembrando sempre que o número de variáveis desconhecidas deve ser inferior ou igual ao número de equações e variáveis conhecidas. Caso o programa não consiga resolver, ele vai dar um aviso. Já o Export, nós podemos selecionar uma variável específica, por exemplo, a temperatura, e variar ela em uma faixa que desejamos, por exemplo, de 30 a 60 graus Celsius, com um passo de 1 grau, de meio grau, de 2 graus e assim por diante. Todo esse cálculo vai aparecer dentro do Data Browser. Nele nós vamos ter as variáveis que informamos, que são as conhecidas, as variáveis desconhecidas e seus valores respectivos. E
Caso desejamos fazer um gráfico, nós devemos usar exatamente o explore, porque se resolvemos pelo solve, nós vamos ter apenas um ponto específico daquele estado ou dos estados que nós resolvemos. Mas pelo explore, como vimos, nós podemos fazer uma variação do primeiro estado até o último estado, então temos todo o processo. Esse foi o programa IT, suas principais ferramentas. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e vejam outros vídeos. Obrigado.